uma série que começamos semana passada, amém? Quando esteve aqui semana passada, levante suas mãos. Pessoas foram tocadas, oração foram feitas, e nós vamos continuar a falar desse assunto. Deus, Ele colocou isso no meu espírito, e tenho certeza que tem muitas pessoas que estão passando por esse processo. Nós estamos vivendo uma geração, em nosso século 21, onde a ciência está dizendo que as doenças dos séculos, uma delas, porque existem várias, então uma delas é a depressão, a ansiedade. Isso está trazendo, independente do sexo, da cor, independente da faixa etária, independente da classe social, pessoas estão sendo bombardeadas. O mundo jaz do maligno. Então essas doenças consideradas doenças do século 21, como ansiedade, depressão, tem muitas pessoas sendo bombardeadas na sua mente. E são doenças que são originadas na alma. A alma é a psique no grego, a psique. Paulo vai me dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, ele fala à igreja: santificai o espírito, a alma e o corpo. Então a formação do ser humano, o homem é um ser espiritual, ele possui uma alma e habita no corpo. O homem é espírito, a sua constituição, isso se chama tricotomia. O homem é um ser espiritual, ele possui uma alma. A alma é a fonte dos meus desejos, pensamentos, da minha lógica humana, da minha razão. Pastor, existe algum problema com a alma do homem? Sim, por causa do pecado. A alma que pecar essa, morrerá. Pecado significa errar o alvo. Então o pecado da humanidade está na alma. O homem que anda segundo o seu próprio pensamento, segundo a sua própria vontade, o homem que vive na sua independência, na sua autonomia, um homem distante de Deus. Então a alma está entregue às paixões, os seus próprios pensamentos, a sua própria lógica e razão. A alma é importante quando ela está alinhada com a voz do Espírito. Então o homem é espírito, diga comigo, o homem é espírito, alma, psique, mente e corpo. O corpo é a parte mais frágil da tricotomia. Ele só recebe informação. Quando você estava lá no mundo, como eu um dia estive, a minha alma tinha desejo, eu levava esse corpo para pecar. Tem uns que levava para o vício, para a prostituição, para a droga, porque estava sendo dirigida pela alma, por uma mente sem estar aliançada com Deus, uma mente que era insubmissa a Deus, porque estava no tempo da ignorância, sobre a influência das trevas, porque a ignorância, no original hebraico, significa ausência de luz, treva. Então anteriormente nós estávamos debaixo de um governo do anticristo. Efésios capítulo 2 fala isso. Vocês andavam segundo as suas paixões, segundo a carne, segundo os seus vossos pensamentos, antes, outra hora. Mas agora vocês estão em Cristo, você tem a mente de Cristo sobre a sua vida. Então anteriormente, nós vamos ver aqui na palavra, nós andávamos segundo nossos próprios pensamentos. Aquilo que dava na telha a gente fazia. Mas quando você nasceu de novo, se tornou uma nova criação, uma nova criatura, você está debaixo agora de um novo governo, no governo de Deus, no governo da luz, no governo que te cura, no governo que te salva, no governo que faz a gente prosperar. Você está debaixo de um novo governo, que é no reino de Deus. Então sobre essa cultura de Deus, sobre essa cultura do reino, eu quero ministrar sobre esse tema dessa noite, que tem como renovando a mente. Nós vamos aprender isso. Querido, aqui pela manhã eu abri no livro de Salmo 107 e no verso 1. O salmista no Salmo 107, verso 1, ele fala: louvai ao Senhor, porque Deus é bom, e a sua bondade, benignidade dura para sempre. Você crê que Deus é bom? Deus é bom? Você como filho, a Bíblia fala que ele tem aquilo que é bom, agradável e perfeito. A sua vontade é boa, agradável e perfeito. Se você está vivendo algo contrário disso, não é de Deus. Deus é bom. Os seus filhos, ele tem herança, tem promessa. E o salmista no Salmo 107, no mesmo texto, lá no verso 20, ele vai dizer: ele enviou a sua palavra, Deus enviou a sua palavra e os sarou,
curou, os livrou da destruição, morte. A palavra de Deus, que Deus é bom, Ele libera essa palavra para um propósito. Toda mensagem que você ouve, escola bíblica, culto, tem um propósito. O propósito de Deus é nos sarar. O propósito é nos livrar de qualquer tipo de destruição e morte. Não somente uma morte física, não somente uma morte da alma, mas uma morte de relacionamento. Se a gente tem a palavra e não coloca ela em prática, você pode matar o seu casamento, porque Deus tem princípio para o seu casamento. Se você recebe a palavra de Deus, você é como um filho, e você tem o teu pai e tua mãe, e não honra os princípios de Deus, meu irmão, você está trazendo destruição. Eu tenho que entender que anteriormente, no império das trevas, aonde eu estava debaixo de uma influência maligna, de um governo das trevas, que é Satanás. Mas agora Deus me transferiu, como diz em Colossenses. Ele me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que eu tenho um governo. Não é que eu estou hoje na luz, estou vivendo uma anarquia, ou seja, sem autoridade, não. Eu preciso me submeter a essa autoridade. E a palavra de Deus, Deus nos revela para nos livrar da destruição, da morte, trazer cura, trazer bênção para cada um de nós. Eu preciso me apropriar disso. Eu dei um exemplo aqui pela manhã. Se você passar por uma casa e encontrar uma plaquinha cão feroz, você não vai pular porque você não é doido. Aquilo ali não está somente para te informar, está para trazer proteção e segurança. A palavra não é somente para trazer uma informação, é para trazer uma mudança, uma transformação em nossa vida, quando você crê e coloca ela em prática. Quantos estão comigo? Não adianta eu ter palavra se não agir a fé sobre ela, se eu não crer que vem de Deus para a minha vida. Por 4 vezes nas Escrituras a Bíblia fala de que maneira o homem de Deus, a mulher de Deus deve andar. O justo viverá pela fé. Você vai encontrar em Romanos, em Gálatas, em Abacuques e em Hebreus a mesma expressão. Esse princípio doutrinário que fala que o justo virá pela fé, meu irmão, você encontra por 4 vezes nas Escrituras. Deus quer nos chamar a atenção. A única forma de viver agora como um cristão é crendo na palavra de Deus. Senão eu vou pegar esse livro aqui e vou tratar como mais um livro de filosofia. É bonito, meu irmão, tem muito livro de filósofo bonito. Cara, o cara tem uma sabedoria, o cara tem umas viagens, é bacana. Isso aqui não é um livro de filosofia. A palavra do Senhor fala, é espírito e vida. Essa palavra é o poder de Deus liberado sobre nós. Essa palavra saiu da própria boca de Deus para a minha vida, para a sua vida, que tem poder de nos sarar, nos curar e nos livrar de qualquer destruição, quando eu aplico os princípios bíblicos, quando eu creio naquilo que Deus deixou para mim. Quantos estão comigo? Então, sobre esse fundamento, vamos começar a mensagem em nome de Jesus? Bom, vamos lá. Deixa eu aqui fechar. Bota aí, pastora, por favor. Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, coisa que décadas para cá a psicologia está descobrindo. Das escrituras você encontra já há 2000 anos atrás. Deus já falando sobre a mente do homem. Nós louvamos pela ciência, legal, mas toda a ciência é limitada. Quem está acima da ciência é Deus. Você tem uma aliança com Ele. A autoridade máxima na minha vida não é o homem que vai dizer, é Deus que vai dizer. Se eu recebo o laudo médico fala, você está enfermo disso, disso, disso. Pastor, você não crê daquela forma? Tem um laudo, está comprovando. Sim, é a minha realidade naquele momento, sim. Mas eu, por ser um cristão, eu devo crer numa realidade maior, que se chama a palavra de Deus. Isso é agir fé. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem recua não é Deus, somos nós. Então eu tenho que entender, eu vou lá, tenho que fazer os exames, meu irmão, quando você está curado, o próprio médico vai dizer, cara, você está curado, você não precisa, né? Não estou falando aqui de nenhuma maneira que você deve abrir ou não, a medicina é útil, tem sabedoria, mas querido, entenda bem, a alma, quem pode tocar em você é Deus, nenhum homem tem o poder de tocar na sua psique.
vai te dar um curativo, um tratamento, mas a alma, quem pode tocar na alma do ser humano é Deus, meu irmão. E Ele veio para restaurar a alma do homem. A alma que estava enferma, uma alma que vivia na independência, na sua autonomia. Deus, Ele veio trazer o homem para perto, o ministério da reconciliação. Ele salva o homem e agora Ele quer trabalhar na alma do homem. O nosso campo de batalha não é fora, o nosso campo de batalha é aqui. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele fala: não deixe lugar ao diabo. A gente pensa que isso é fora, mas começa aqui. Sabe por quê? Tudo começa no campo do pensamento. Qualquer pecado que você possa imaginar, antes a pessoa pensou. Ela pensou, ela alimentou, ela nutriu aquele pecado e ela começou a agir sobre aquele pensamento. Guarda isso, querido. Pensamento gera ação. Ação gera o comportamento. Comportamento gera hábitos. E o hábitos gera o nosso caráter. Então, Deus, Ele veio trabalhar aqui. Sabe por quê? Os nossos pensamentos são poderosos. Escute isso. Mas Deus te deu o domínio sobre eles. Eu vou te provar isso na Bíblia. Quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4, 8, ele fala: queridos, nisso pensai. Se aquilo é verdade, se há alguma verdade nisso, pensai. Tem verdade nesse pensamento? Qual é a sua verdade? Aquilo que o diabo diz ou aquilo que a Escritura fala? A verdade é uma pessoa, e o nome dela se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade se chama Cristo, a palavra revelada, o verbo. Eu penso, Paulo fala em Filipenses 4:8, se há alguma verdade nisso, tem verdade, esse pensamento é de Deus. Esse pensamento está tentando me destruir, está me levando pensamentos de morte, de opressão, de angústia. Espera aí, eu tenho que discernir. A batalha não começa fora, é dentro. Pastor, é difícil sim, por isso que se chama batalha. A batalha é espiritual. Se você não vencer os gigantes aqui dentro, você não consegue vencer fora. Então aqui, vem os pensamentos, ninguém está livre. Vem sobre mim, vem sobre você. Falamos aqui de Lutero, ele disse que nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça. Ele fala de tentação, mas nós podemos impedir de ele fazer ninho sobre a nossa cabeça. É a consumação dos pecados. A tentação vem para todos, até para Jesus. A Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Então a tentação vem para nós, cabe a mim e a você. Eu não vou alimentar, nutrir esse pensamento, porque ele não está vindo de Deus. Ele não é uma verdade. Quem é o pai da mentira é o diabo. Se o diabo é mentiroso, por que eu vou dar credibilidade e nutrir a mentira dele em meu pensamento? Foi isso que ele fez com Eva no jardim. Deus era a autoridade máxima no jardim. Ele falou: Adão, você é autoridade sobre a esposa, e a esposa tem que ter autoridade também sobre os animais. Satanás entra em cena, começa a conversar com Eva. Ela estava no Éden, Adão no Éden, tinha o melhor de Deus. Toda tarde, na beira do dia, Deus o visitava. Eva começa a dar legalidade de uma conversa. Se ela repreendesse o diabo, ia embora. Mas o diabo começou: olha o fruto, é gostoso, é saboroso. Ela começa a alimentar um diálogo com o diabo, nutrir o seu pensamento. O diabo não precisou nem tocar, foi somente seduzir na sua mente. E é isso que o diabo faz em nossa geração. Se no Éden, no paraíso aconteceu, você acha que você também não pode passar por isso? Mas Deus, Ele fala que deu a sua mente para a nossa vida. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos como discernir que aquilo é de Deus e aquilo que não é de Deus. O nosso pensamento tem pensamentos positivo, negativo, destrutíveis, saudáveis, pensamentos de morte, pensamentos de vida. Tudo começa pelo campo de batalha chamado a nossa CPU. O computador tem lá a CPU. Entrou um vírus, acabou o sistema, arquivo foi embora, corrompeu todo o sistema. Então nós temos que ter vigilância. Paulo fala em Filipenses 4:8. Se há uma verdade, se esse pensamento é honesto, se esse pensamento é algum louvor a Deus, se há amabilidade, se há um pensamento saudável, se há alguma virtude, nisso pensar. Escute, querido,
Paulo está dizendo que nós temos o domínio sobre os nossos pensamentos. Ele não poderia dizer assim: olha, vai passar muita coisa na sua cabeça, mas você pode pensar nisso você pensa. Ele não pode pedir uma coisa se nós não fôssemos capazes, senão Deus seria injusto. Como é que Deus pode pedir algo para mim se eu não sou capaz de cumprir? Ele fala: pensa, vem pensamento ruim? Vem, mas se é a verdade, a honestidade, se isso é amável, se é um louvor, se é uma virtude, nisso, para pensar, fica nesse pensamento, nutre esse. Por isso que eu preciso me relacionar com a palavra a cada dia, porque o diabo não tira férias, e eu deposito a minha fé no tipo de pensamento que eu estou sendo sugestionado. Ou você vai crer naquilo que o maligno está dizendo a seu respeito, ou você vai crer naquilo que Deus tem para você. A Bíblia me fala que por meio de Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia me diz que por meio dele nós triunfaremos sobre todas as coisas. Em Coríntios Paulo fala sobre isso. Eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que entender que existe uma batalha no mundo espiritual, eu tenho que me posicionar. Aleluia, queridos. Então nesse momento aqui, a palavra aqui novamente, pode passar por favor, pastor. Está aqui, não, então volta, pode voltar. Paulo fala aqui aos Coríntios, perdão, a Romanos. Ele fala assim, Romanos capítulo 12, versículo 2: não rogo-vos. Primeiro versículo ele chega assim: rogo-vos. Fala comigo, rogo-vos. Essa palavra Paulo utiliza poucas vezes nas escrituras. A palavra rogar é implorar. Paulo está rogando: olha, eu estou implorando, porque aquilo que eu vou falar para vocês, eu preciso de toda a atenção. Paulo está dando ênfase, usando essa palavra rogar, implorar, porque aquilo que ele ia dizer era relevante para a igreja de Roma, e não é diferente para nós. Ele fala: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fala: apresente o seu corpo em sacrifício. Quem apresenta? O meu espírito. Eu sou um homem espiritual, recebi de Deus, me converti. Hoje eu tenho domínio sobre a minha alma, e minha alma vai conduzir meu corpo para onde quer que ela vá. Eu estou aqui porque o meu espírito decidiu administrar sobre a sua vida e servir a Deus essa noite. Eu trouxe com o meu espírito a alma e o corpo. Ele fala: olha, apresentei o vosso corpo. Ele está falando do meu espírito, o teu espírito. Quem tem que estar predominando é o teu espírito, não é a alma nem o corpo, porque o Espírito Santo, ele está no teu espírito, ele fala no teu espírito, ele fala no teu homem interior. E ele diz: rogo-vos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis. Na versão inglesa, King James diz: não amoldeis, não entre na forma com este século, mas transformai-vos. Aprendemos que essa palavra no grego significa metamorfe, da onde origina a palavra metamorfose. A lagarta, ela passa por metamorfose e se transforma em uma linda borboleta. Agora, um dia que ela se transformou numa borboleta, nunca mais ela vai ser uma lagarta. Milagre da transformação da água para o vinho. Água é uma coisa, vinho é outra. O que tem semelhante da água para o vinho? É líquido somente. Mas o sabor do vinho tem sabor, água não tem. Vinho tem cheiro, água não tem. Vinho tem cor, a água é incolor. Paulo está falando: vocês precisam renovar a sua mente. Sabe por quê? Se alguém está em Cristo, nova criação é. Existe um novo governo, agora eu preciso mudar minha forma de pensar, eu tenho que ser seletivo naquilo que estou pensando. Os maus pensamentos podem vir sim para todos nós. Depressão, ansiedade, meu irmão, vem para, independente, como eu disse, da faixa etária, da cor, da raça, do idioma, da classe social, vem para qualquer um. Mas eu tenho que reagir à situação. Eu vou buscar ajuda do médico? Sim, mas eu tenho que entender que existe um Deus também que pode me ajudar. Ele é o Jeová Rafa, o médico dos médicos, que cura todas as minhas enfermidades, que a Bíblia diz, seja da alma,
seja os sentimentos, seja física, biológica, Ele tem poder, porque Ele continua mesmo hoje, ontem e eternamente será. Ele não mudou. Então aqui ele fala: olha, não se conforme, metamorfose. Agora, a lagarta, para se transformar numa borboleta, ela tem um esforço? Tem. Ela tem que romper o casulo. Ela faz um esforço tremendo. E isso é uma batalha. Eu tenho que me posicionar. Aleluia. Mas um dia que ela se tornar borboleta, nunca mais ela vira uma lagarta. Agora aqui, ó, com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Aí ele diz: para que vocês experimenteis. Irmão, você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Mas para me ver aquilo que é bom, agradável e perfeito, eu preciso antes passar por renovação. Você entende que esse prefixo re está falando do estado original? Teu motor deu problema, você faz o quê? Pega o teu motor e leva para onde? Para para ele ficar no estado original. Deus está falando em renovação no sentido de levar nossa mente antes da queda de Adão. Porque quando Adão, Deus criou, foi sua imagem e semelhança, Adão era perfeito. Adão, imagem e semelhança, pensava e tudo, mas pela influência, deu legalidade. Aonde? A mulher que em vez de ouvir o marido, Adão, ela ouve a serpente. Adão, em ouvir Deus, ele começa a ouvir Eva. E no final das contas, ninguém ouve Deus. A maldição entra. Pecado entrou, morte, destruição. Mas graças ao nosso Senhor e Jesus Cristo, você se tornou um filho de Deus. Sobre a nossa vida existe o ministério da reconciliação, e nós temos uma aliança com Deus que tudo pode. Mas para mim viver aquilo que é bom, agradável e perfeito, seja na área que for da sua vida, querido, no seu casamento, seja com seus filhos, seja na vida profissional, você precisa viver princípios de Deus. Eu preciso renovar minha mente. Nós saímos de uma influência maligna, estamos agora debaixo de um novo governo, e nós precisamos honrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque Ele tem aquilo que é o melhor para os seus filhos. Ele tem herança, Ele tem promessa. E o nosso Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa que o Senhor não faria, eu falaria, não confirmaria? Diga comigo: Deus, Ele é fiel. Aleluia, queridos. Irmãos, os pensamentos são tão poderosos, é mais poderoso que a própria vida. Você sabia disso? Quantas pessoas morreram na história e o seu pensamento permanece até hoje? Quantos filósofos, morreram na história e os seus pensamentos são falados até hoje? Os pensamentos é mais poderoso que a própria vida. Os 12 apóstolos, estava na conferência, lembrei, os 12 apóstolos, 11 morreram, perseguidos, devido ao seu amor a Cristo, por pregar a palavra, fazer a diferença. Esses homens foram mortos, decapitados, outros foram espada, outros morreram de forma bárbara, crucificados. Um sobreviveu ao caldeirão quente, que foi João, e por isso foi colocado na ilha de Pátio. Agora é o seguinte: com toda a perseguição, com toda a opressão do Império Romano, o Evangelho até hoje foi anunciado, até hoje nos alcançou e vai alcançar gerações. Sabe por quê? Por causa do pensamento de Deus, por causa da mente de Deus. O pensamento, a mente, é mais poderosa do que a própria vida. Mas em contrapartida, você vê hoje pessoas nazistas, na época de Hitler. Você vê os comunistas, você vê a ideia do tráfico, você vê a ideia da prostituição, você vê a ideia, meu irmão, da pedofilia. Você mata um comunista, um nazista, mas a ideia continua, porque os pensamentos são mais poderosos que a vida. Por isso que Jesus, ele não veio aqui jogar uma bomba para resolver o problema da humanidade. Ele veio aqui para trazer uma mudança de mentalidade, metanoia. Por isso que João fala que no princípio era o verbo. A palavra verbo significa também expressão de uma ideia. A palavra verbo significa expressão da ideia. Jesus era a coletânea de ideia do próprio Deus.
Ele veio trazer a palavra, a vontade de Deus para a humanidade. Ele veio trazer a cultura do reino, a cultura do céu. E como filho de Deus, você está debaixo dessa cultura. Por isso que eu preciso renovar minha mente para ver aquilo que Ele tem para mim. Quantos estão pegando isso? Vamos lá, passa aí, pastora. Queridos, o problema de toda a humanidade está na sua maneira errada de pensar, em desarmonia, desalinhada com a vontade de Deus. Não tem como eu ter uma vida transformada, de sucesso, uma vida cristã, se eu não permito a minha mente ela ser transformada, se eu não trabalhar isso. Quando Paulo fala, rogo-vos, irmãos, que não amoldeis nem se conformeis com este mundo, mas transformais, Paulo está dizendo o seguinte, que a responsabilidade de transformar não é de Deus, é nossa. A responsabilidade de eu renovar minha mente tem que partir de mim. Jesus já fez uma obra, Ele deixou a sua palavra. Não tem como você renovar a sua mente se você não tiver comunhão diária com palavra. Você tem muito mais influência do mundo, do diabo, de pessoas ímpias, que são usadas até mesmo por Satanás para te colocar para baixo. Satanás, ele vem te sugestionar. Pessoas hoje estão sofrendo, às vezes, depressão, às vezes é com amargura, falta de perdão, alguns casos, outros com alguns problemas emocionais, coisas do passado, estresse do dia a dia. Se você não renovar a sua mente, não tem como você se render. Querido, isso é fato. Falei aqui, se você comprar um jornal na banca, todo jornal só vende desastre e morte. Aí você compra um jornal, não tem nada de saudável, não tem. Tu pega ali, meu irmão, um é decapitado, pedofilia, assassinato, pai matando filho matando pai, é só destruição. Aí você começa de manhã, toma teu café, cruza as pernas e começa a ler jornal. Aí chega no trabalho, é problema. Aí um reclama com você, o patrão briga, te chama atenção, tu vai para um trabalho estressante e a tua mente está sendo bombardeada. Chega à noite, a tua pressão está lá em cima e tu não sabe por quê. Eu não tenho problema de pressão, mas do nada está subindo. Eu não tenho problema de diabetes, mas o médico falou que é uma diabetes emocional. A emoção vai da onde? Da alma. Aí a sua negatividade, a sua informação ruim, que me bota para baixo, negatividade, e aonde está meu Deus? Aí eu quero me alimentar uma vez por semana com uma média de café da palavra. O teu espírito já está no CTI, no balão de oxigênio, dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso ser alimentado. Querido, existe uma luta entre a carne e o espírito. Quem é que vai vencer? É o espírito. Não, meu querido, aquele que está mais forte. Se a tua carne está mais fortalecida, se você está sendo bombardeado e não faz nada com isso, você está tentando resolver com o teu braço de carne, está indo para a fonte que é certo que é Deus, como é que você quer prevalecer sobre esse problema? Quantos estão entendendo, meu irmão? Deus, ele vai mostrar na sua palavra que é a renovação diária, e você vai ver isso. Em Filipenses aprendemos em 4:8 que ele fala que nós temos o domínio, nisso pensar. Agora, meu querido, o diabo ele sugestiona com mentiras, falácia e sofisma. Ele vai dizer que você vai morrer, ele vai dizer que você não tem esperança, ele vai dizer para você bater no tatame e desistir da sua vida, ele vai dizer que não tem mais jeito para você se sente estranho. Pastor, o senhor está falando isso porque você nunca viveu o que eu estou passando. Eu já passei por isso. Quem me curou foi Cristo. Sofri de depressão, tinha momentos de medo de morrer e tinha momentos que eu tinha desejo de me matar. Meu irmão, isso é de Deus? Quem é que está me bombardeando? Você crê que existe um mundo espiritual. Lá fora não crê, mas nós cremos. Paulo vai dizer em Coríntios que existem vários tipos de vozes nesse mundo e todas elas têm um significado. O diabo quer te botar para baixo, o teu eu fala, mas também Deus fala. Agora eu vou dar credibilidade a que tipo de voz? O Espírito Santo está na sua vida porque ele é a própria voz de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo ele só pode falar algo conosco se for de acordo com a palavra. Pastor, então eu estou entendendo. O diabo está investindo pesado e eu estou só recebendo, nutrindo, me fechando. Não, tu vai se levantar hoje para a glória de Deus. Hoje tem renovação de mente para a sua vida. Eu já declaro que Deus tem cura para você. Deus não tirou você do mundo para aparecer dessa forma. Deus tem restauração para a sua alma. Deus tem uma mente nova para você. Mas eu, para conhecer aquilo que é verdade,
Eu preciso ter um contato com a verdade. Se o diabo é mentiroso, ele vai lançar uma mentira, e se eu não tenho a verdade para combater a mentira, você vai entrar nele, você vai tomar posse. Temos exemplo semana passada aqui, mandou uma nota falsa. Como é que você vai discernir uma nota falsa e verdadeira? A pessoa que tem o costume com a nota verdadeira, ela tem facilidade de discernir a falsa. Existe curso para isso, Casa Noeta, ele promove isso. O cara identificar a nota para quê? Quando cai uma nota falsa na mão dele, meu irmão, você não vai me enganar não. Agora, se você não tem o costume com aquilo que é verdadeiro, quem vai prevalecer vai ser mentira. Quantos estão pegando isso? Então, meu irmão, os pensamentos é assim, é o barquinho que eu falei. A aguinha vai entrando, tu tá, pegou um barco, vai para alto mar, aí vem a aguinha, tá entrando, aí tu não tem o dreno, tá entrando a aguinha, tá entrando, e você não está fazendo nada. Daqui a pouco vem uma tempestade, meu irmão, mar bravira, açoite, batendo, está enchendo, não faz nada. Meu irmão, qual é a situação? Qual é o resultado dessa história? Com muita água dentro do barco, o que vai acontecer? Afogar. Eu tenho que tirar essa água, tirar esse pensamento que quer me corromper, que é perda de valor. Meu irmão, a Bíblia fala, Paulo vai dizer a Timóteo, eu não dei espírito de você de medo, eu dei de fortaleza, de amor e de moderação. A palavra moderação significa uma mente equilibrada. Mas o diabo ele quer trabalhar no desequilíbrio, porque uma pessoa, quando ela é cometida desse mal, como minha esposa viveu isso comigo, ela também sofria. A gente começa a ficar oprimido, todo mundo tem nossa volta, irmão. Deus, ele tem cura para nós. Vamos ver aqui? Fala para o teu irmão, você precisa entender, meu irmão, que você é uma nova criatura. Fala assim, mudou tudo. Eu gosto da NVI que fala, nós somos uma nova criação. Deus não pegou você para dar uma recalchutada, Deus mudou tudo. Nascidos de novo. Aí eu tenho que entender como é que eu era antes e qual é a condição que Deus me coloca hoje, como um filho de Deus. Em Efésios capítulo 2, 3, como eu falei aqui na mensagem, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, sem Jesus, como é que a gente andava? A carne bombava, irmão, fazia o que ela queria, fazendo a vontade da carne, e que mais? De dois? Pensamento corrompido, dominado pelo maligno, sugestionamento de morte, de destruição, prostituição, seja o que for. A carne estava dominando, a alma. E éramos por natureza filhos da ira. A Bíblia fala, que diabo, irmão. Esse filho de Belial é uma linguagem bem poética, mas o sentido é esse: éramos filhos do diabo. Com outros também, mas mudou. Fala com ele, mudou, graças a Deus. Aqui, ó, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Paulo fala, quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Sabe que você tem a mente de Cristo? Quando você aceita Jesus, você recebe a mente de Cristo. Para que essa mente, o dever dela é instruir a cultura do reino de Deus, como Deus pensa, como Deus me vê, o que Ele pensa de mim, o que Ele tem para mim, na qualidade de um filho. Quem é que pode me instruir? Mas nós, diga comigo, nós temos a mente de Cristo. Pastor, eu tenho a mente, estou vendo isso. Você recebeu a mente, mas você tem que desenvolver. Como? Relacionando com a palavra. Não adianta você ter uma mente se você não desenvolver ela. Quantos estão entendendo? Pastor, eu não tenho que ler Bíblia? Sim. Você sabe qual é o significado da palavra meditar? Eu expliquei aqui, não lembro. Ponderar, considerar, imaginar. Meu irmão, é muito forte. Deus, Ele pede a você, a mim, para meditar na sua palavra. Ele falou isso para Josué: medita na minha palavra de noite, faz conforme, entra na forma da minha palavra, faz conforme tudo quanto está escrito. Aí então, o teu caminho, o que acontece? Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, santificai o espírito, a alma e o corpo, a palavra santificar significa limpar, purificar.
Meu espírito deve ser limpo, mas minha alma tem que estar limpa, purificada pela lavagem da palavra de Deus. Aleluia, queridos. Então Deus, Ele deixou ferramenta. Deus já deixou tudo quanto eu preciso, mas a responsabilidade da renovação é nossa. E Paulo não pede a Deus, ele pede à igreja de Roma: rogo-vos, irmãos, que vocês venham renovar a mente de vocês, para que possam receber aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus para a sua vida. Então aqui fala, né? Veja bem, pode mudar, pastora? E o nosso maior problema, querido, que quando nós estamos debaixo de ataque de Satanás, da vez a gente correr para Deus, a gente corre ao oposto, ao contrário. Já percebeu isso, gente? Né? O cara está passando uma prova, uma dificuldade, da vez ele correr para Deus, não vou hoje muito não, porque eu estou meio para baixo. Conferência de cura. Aí conferência bombou, legal, meu irmão, pessoas curadas, abençoadas. Aí eu senti que falta do irmãozinho. Cadê o irmãozinho? Estou aqui conjecturando, né? Aí eu ligo para ele segunda-feira, meu irmão, o que aconteceu, irmão? Pastor, não fui não, porque estava com uma gripe. Quando ficar curado eu vou. Irmão, que Deus a gente está servindo? A gente está de brincadeira com Deus? Irmão, vamos ser sinceros, vamos deixar a capa de religiosidade, vamos encarar as coisas como elas são, né? Vamos deixar a religiosidade porque eu sou filho. Não, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Irmão, sem cera, sincero significa isso, sem cera, sem capa. Irmão, tem cabimento? Se eu tenho um Deus que me cura, eu vou ter uma ministração um dia inteiro de cura. Se eu estou enfermo, eu vou correr para onde, irmão? Ah, eu estou muito mal. Mas quando você é mal, você tem força para ir para o médico para receber uma receita? Por que para o médico dos médicos você não toma posição? Meu irmão, isso é fé. Isso é fé, é atitude. Eu vou buscar aquilo, não vou buscar meu Deus. Vou buscar o médico, mas vou buscar o médico dos médicos. Amém? O diabo quer que mais que você ficar arrasado na sua casa reclamando da vida. Eu tenho que me posicionar. Por isso que Paulo fala em Efésios 6,10, ele fala: fortalecei-vos no e na força do seu poder, revestir de toda a armadura. Capacete é para quê? Proteger o quê? Meu irmão, isso é uma figura que Paulo está usando. Paulo está falando para você comprar a armadura de um romano e colocar e ficar passeando pelo shopping. Gostou, né, irmão? Aquilo ali é um símbolo, para fazer uma analogia. Existe armamento espiritual. O capacete é você ter a mente de Cristo. Eu sei o que diz, pensa de mim. Eu sei o que eu sou, o que tenho, para onde vou, o que posso, o que não posso, porque eu tenho a mente de Cristo que me instrui todos os dias da minha vida. Eu sei aquilo que é de Deus e aquilo que não é. O diabo quer te arrasar. O diabo, meu irmão, ele quer botar você na lona. Você vai acreditar nesse pai da mentira? Não, você é filho de Deus. A única coisa que ele tem paternidade que Deus permitiu ele é mentira. Tem mais jeito de nada. Então, meu querido, entenda bem, corra para Jesus. Fala para o teu irmão, corre para Jesus. Fala para ele, reveste da armadura. Deus não está falando para você se despir, é para se revestir. O crente às vezes passa na prova, da vez de revestir, ele vai tirando a oração, ele vai tirando a palavra. É difícil mesmo, estou aqui, ó, seu diabo, estou aqui, assim. Meu irmão, vamos lutar. É difícil? Não estou falando que é fácil, irmão. Eu passei por isso. Mas existe um Deus maior que pode todas as coisas. Deus quer mudar o teu cativo hoje. A sua palavra é espírito e vida. Eu creio, meu irmão. 2 Coríntios 4,16. Até mesmo para você exercer fé, você precisa ouvir a palavra, ter relacionamento. Pastor, eu não tenho fé, talvez não tenha essa fé que o senhor tem. Mas como é que a fé é produzida? Romanos 10,17, está lá. Se eu não me submeto, não tenho relacionamento, como é que eu vou querer ter essa fé? Eu falo, irmão, às vezes, pastor, pô, tô meio mal. Eu falo aqui, falei para muitos, até hoje. Fraco ou forte, vem para a igreja.
Está fraco? Vem. Estou desanimado? Vem. Porque aqui tu recebe renovo, Deus fala contigo, é uma oração, uma unção que cai, o Espírito opera no meio da comunhão. Mas não, eu vou me anulando, daqui a pouco estou batendo no tatame, jogando a toalha na lona. 2 Coríntios 4,16, fala para o teu irmão, renovação é diária. Paulo fala, por isso não desfalecemos. Fala para o teu irmão, não desfaleça. Isso não é o seu fim. O diabo não colocou um ponto na sua história. Deus é maior e está contigo. Agindo Ele, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus colocou as mãos para te abençoar, quem é o homem para revogar a bênção de Deus? Quem é o inferno para se levantar? Não existe ninguém que pode tirar a mão de Deus sobre a sua vida. 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior está se corrompendo, problema, estresse, meu irmão, seta, dardo inflamado, meu irmão está querendo me botar para baixo, negatividade, sentimento de baixa autoestima, estou sem esperança, meu irmão, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, o teu espírito, contudo se renova de dia a dia no Senhor. Querido, a renovação, fala para o irmão, ela é diária. Aprendi isso com o pastor Luciano Subirá, uma verdade. O pão nosso, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, você agradece mensalmente, anualmente, semanalmente ou é diário? O pão ali não é somente o alimento, não. O pão é o próprio Senhor Jesus, que é o pão vivo que cai do céu. Eu preciso de Jesus todo dia. O maná, quando era derramado sobre o povo hebreu no deserto, não era todo dia? As misericórdias de Deus se renova todo dia sobre a nossa vida. Deus tem renovação diária para você hoje. Eu preciso renovar cada dia. Ter o meu momento devocional com Deus, chegar, é meia hora, é uma hora, Senhor, fala comigo, o Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo é teu conselheiro, meu irmão, o conselheiro é aquele que veio para te dar conselho. Ele tem conversas em dia para colocar com você. Eu estou ouvindo o conselho do ímpio, conselho do homem, conselho de todo mundo e de Deus. O Espírito Santo, ele é meu ajudador, ele é o meu consolador, ele é meu amigo, o paracleto, o meu advogado. Ele está ao meu lado há 24 horas, querendo se comunicar conosco. Mas uma coisa o Espírito Santo não faz, ele não invade a sua vida. Agora o diabo ele entra. Nós temos que dar liberdade ao Espírito. Senhor, eu estou aqui, minha condição é essa, mas a tua palavra fala que o Senhor tem uma realidade maior para mim. Eu vou me apropriar da tua palavra, Senhor. Meu irmão, a semente da palavra do semeador, na beira do caminho, falando das pedras, dos espinhos. Mas qual é a semente que caiu ali naquele solo fértil e produziu 30, 60 e 100? A semente era a mesma. Qual foi a diferença? O solo. O solo é o nosso coração. E se você pegar a palavra, Jesus fala, olha o solo, quem são essas pessoas? Aquela que ouve a minha palavra de bom agrado e retém, se apropria. Aquele que ouve a minha palavra com vontade de aprender. Não, isso aqui Deus tem para mim, é meu. Diabo, tu perdeu, eu fico aqui. Eu não estou vendo nada. Deus não chamou para você entender, Deus chamou você para crer. A Bíblia fala que eu não devo andar ansioso. Meu irmão, ansiedade vem para todos. Para todos. Mas andar estado. Se Deus está pedindo algo que eu não... Agora Ele fala para mim andar na fé e não na ansiedade. Eu vou andar em quê? Aleluia. Então, meu querido, tudo aquilo que você alimenta, nutre, é aquilo que você é. Isso é bíblico. A própria ciência fala, né, que nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós alimentamos. Na nossa vida espiritual, você se alimenta pelo aquilo que teus olhos estão vendo e pelos teus ouvidos. O que você tem ouvido? O que está chegando aí? Você já discerniu isso?
Faz um inventário. Joyce Meyer falou uma coisa interessante: pensa naquilo que você está pensando. Esse pensamento provém de Deus? Isso é uma mentira, é um sofisma. Satanás é marqueteiro, quer me... Peraí, isso aqui está vindo do céu para a minha vida. Se não é do céu, rejeita. Você tem autoridade sobre os teus pensamentos. Deus deu isso a nós. Eu vos dei autoridade e poder para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões. O inimigo dano algum fará contra vós. Tiago capítulo 4, vai dizer no versículo 7: sujeitai-vos a Deus, submeta a Deus, resistir o diabo, ele fugirá. Essa luta começa aqui. Tem pessoas querendo reagir fora, enquanto o problema é aqui. Davi só venceu os gigantes Golias porque era resolvido aqui, ó. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto os homens estavam olhando seus irmãos que estavam debaixo da mesma promessa, era o mesmo Deus que servia, mas Davi olhou com um olhar diferente. Quem pensa, quem é esse incircunciso filisteu? Ele não olhou para ele, ele não olhou para a sua lógica humana, para a sua condição, para a sua habilidade, mas ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia o Deus que ele servia. É nessa hora, irmão, que nós temos que levantar e mostrar qual o Deus que nós servimos. Aleluia. Fala comigo: pensamento, geração. Ação gera comportamento. Comportamento gera hábitos. E hábitos formam o nosso caráter. Querido, uma pessoa antes de Jesus, carne, maus pensamentos. Pastor, aquele cara era um traficante, o cara matava rindo. Aí Deus pega o cara, se transforma um conferencista, um ministro da palavra de Deus. O que aconteceu com ele? Mudou a forma de pensar. É difícil? Eu tenho que lutar. Antes de Cristo, você não perdoava ninguém talvez, mas você aprendeu que o princípio, o perdão é de Deus. O que eu devo fazer como cristão? Você vive independente de Deus? Meu irmão, sabe qual é o nosso problema da humanidade? É uma mente desalinhada da vontade de Deus. Adão deu seu grito de dependência, só entrou maldição na terra. Anteriormente, a sua mentalidade estava alinhada com a mente de Deus. O problema do ser humano, da sociedade, é exatamente esse: uma vida onde a sua mentalidade é completamente independente daquilo que Deus diz. Só que você é uma nova criatura. Eu tenho que me posicionar agora como tal. Essas pessoas houve transformações áreas da sua vida e outras precisam ser mudadas, mas ela precisa passar pelo processo de renovação, e é diário. Antigamente alguém fazia o mal: eu vou pisar o meu pé, também vou pisar também. Aí você aprendeu que em Cristo o perdão é de Deus. O que eu vou fazer? Começa a ser perdão. É ruim? Poxa, não gosto de perdão, é difícil. Aí você faz um dia, faz o segundo dia, daqui a pouco, algum mês você está fazendo uma pessoa, daqui a pouco você entendeu que você entrou. O dízimo, tem pessoa que precisa renovar. Acho que não precisa, só consumir, ninguém paga a luz, não pega. Tem que, meu irmão, mudar. No primeiro dia, vai tremer a mão. Tem uns corpos aqui dentro, pastor. Eu boto a mão aqui, tem um mistério que treme, medo de dar o dízimo. Mas daqui a pouco, primeiro mês, segundo mês, daqui a um ano, vai fazer aquilo e virou o quê? Hábito. Nós temos que viver com hábito na nova natureza que somos em Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala: crescendo na estatura de varão perfeito. Isso é um trabalho e é diário. Porque o diabo investe pesado, irmão, não tira férias. E se você não se colocar, ficar somente vendo a banda passar, possivelmente você vai não ficar. Amém, queridos? Vamos lá. Por isso eu preciso o quê? 1 Pedro capítulo 2. Desejai, tem que desejar afetuosamente, como menino novamente nascidos, o leite. Palavra comparada a alimento, leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo.
O diabo não quer saber quantas vezes você frequenta culto, não quer saber se você tem título ministerial. O diabo se preocupa se você tem relação com Deus. Frequento uma vez na semana, não vou, Deus que eu vou. Não é só isso. Não adianta você estar aqui, meu irmão, só ouvindo. É como eu falei um dia: se eu ouvir a palavra, está aqui, o pastor está pregando. Pregando a palavra dentro do céu. Ele estuda, né? Fica estudando. Uma bênção, meu irmão. Agora faz. Aí o cara está olhando para mim, como eu já falei, mas ele está aqui. Eu fico animado, eu fico olhando assim, ó. Olha, a pregação tá boa, glória a Deus. Mas o cara já me vazou, está lá no Megabox, meu irmão. O olho dele está aqui, mas está lá. Ele já está pensando: poxa, o que vai passar na Netflix hoje? Vou fazer aquela pipoca. A mulher não comprou pipoca, pelo amor de Deus. Esqueceu. Aí começa a pensar na batata, quando é que está o preço. Não, porque segunda-feira eu tenho que pagar aquela conta. Meu irmão, a palavra está. E o diabo está brincando. Não adianta você estar aqui, meu irmão, se eu ser sincero com você. Se você não botar essa palavra para dentro, as coisas não mudam, não. Deus não só quer trazer uma informação para você, Ele quer mudar a sua história. Não ser somente ouvinte, mas sim praticante. Mateus 7,24. Aquele que somente ouve é comparado àquele que é o insensato, é louco. Mas aquele que ouve e pratica é comparado ao sábio. Meu irmão, a tempestade vem para todos. Mas o que faz a diferença? Aonde está fundamentado a sua vida? Prova disso, fala para o teu irmão: aquilo que você se alimenta, você é. Provérbios 23:7, na versão Ara, diz assim, ó, bota aí: porque como imagina a sua alma, psique. Quem está dizendo? É isso? Você já viu as pessoas, nada contra, legal. Às vezes as pessoas fazem operação da bariátrica, né? Reduzir tudo. A pessoa reduz e tem que passar por um processo de psicólogo, porque a mentalidade às vezes está de gordo. Não é verdade? Não. Meu irmão, quem vai fazer bariátrica? A pessoa que está acima do peso. Não leva mal, não estou fazendo ninguém. Amém? Acreditação não é assim aqui não. Mas você passa por um processo desse, a pessoa às vezes ela continua comendo a mesma coisa, e às vezes aquilo não dá certo. Aleluia! Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, agora você vai ver como é que o diabo trabalha. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz: as armas com as quais lutamos não são, meu irmão, não é humano. Se o inimigo é espiritual, a minha arma tem que ser espiritual. Pastor, eu estou esperando o inimigo lá em casa, lá, eu estou com uma perna de 3, só estou esperando ele meter a cara lá na janela. Comprei um chinelo pesadão, vai voar na cabeça dele. Vou falar para você, não quero te decepcionar. Você gastou dinheiro à toa, não vai dar certo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir, diga comigo, fortaleza. Você já assistiu aqueles filmes épicos, Fortaleza, a cidade? Fortaleza é uma coisa, irmão, muralha de Jericó. Cidade antigamente cercada de muralhas, que representava a segurança e a proteção. Uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida. Mas vamos lá, Fortaleza. Você viu aquele filme? Fortaleza. Entra naquela fortaleza, fecha a porta. Ninguém entra, ninguém sai. Paulo está falando de fortaleza na mente. Olha só. Destruímos o argumento de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de... Paulo está falando, nós temos que destruir toda a pretensão, todo o pensamento que se levanta contra a palavra. Meu irmão, só ler. Está escrito aí. Destruímos argumentos e toda a pretensão. Isso é um espírito altivo que é chamado, um espírito elevado. Um espírito está me dizendo que aquele pensamento que está vindo, eu estou colocando ele mais elevado do que aquilo que a Bíblia diz que eu sou, o que eu tenho. Você está pegando isso? O inimigo vem, começa a te seduzir e você começa a alimentar. A aguinha está entrando, está nutrindo, está alimentando.
aquilo ali, o espírito altivo, ele está levando você algo, dizendo: isso que eu estou falando tem mais valor, mais coisa para você do que a palavra de Deus. Escute isso. Quando você começa a alimentar esse espírito altivo, você acaba sendo convencido por ele, e o convencimento se chama fortaleza. Você crê agora, acabou, se rendeu totalmente. Aí que está o problema. Ele fala: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir a fortaleza. Destruímos os argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Meu irmão, eu tenho que me posicionar com as armas espirituais. Esse pensamento que não me dá, mas aqui não é de Deus, eu vou deixar me sucumbir? Esse espírito está se elevando, está tentando me convencer, gerar uma fortaleza e dizer: acabou para você. Levamos cativo, preso, todo o meu pensamento, aonde, meu irmão? Para torná-lo o quê? Obediente a. Fica com aquilo que Deus está dizendo quem você é. O diabo quer tirar o teu foco. Foi isso que ele fez com Eva, irmão. Isso é mentira, Eva. Pode comer, está tudo ok, meu irmão. Você vai ser que nem Deus. Olha só, espírito elevado. Eva se achou, se colocou acima do que Deus comendo para ali. Seduziu, fortaleza, caiu na armadilha. Deus quer destruir fortaleza aqui nessa noite, para a glória dele, em nome de Jesus. Deus está falando: você tem que levar a sua mente cativo naquilo que eu tenho para você, naquilo de quem é você. Você é um filho, você é um amado, um alto preço foi pago por amor à sua vida. Você tem direito como filho. Eu preciso levar minha mente aqui. Salmo 19:7. Estamos fechando, hein? Diz aí: a lei do Senhor é. O que está dizendo aí? Alma, psique, campo dos meus pensamentos, campo de batalha. A lei, a palavra, ela restaura. A palavra restaurar. Vamos pegar aqui uma escultura quebrada, uma escultura de um artista quebrou. O cara que trabalha com restauração, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar aquela escultura para levar ao estado original, restaurando aquela imagem. A nossa mente foi corrompida, querido, e existe uma guerra. Satanás tem invadido através do sugestionamento pessoas ao pecado, todo tipo de pecado que você possa imaginar também, como adultério, traição. Meu irmão, começa no campo da mente. Aquilo só vai ser consumado por nutrir um pensamento. Agora, se eu me posiciono, eu vou para a palavra: Senhor, eu prefiro me submeter à tua palavra. Eu prefiro acreditar naquilo que a verdade me diz que é Jesus. E em nome disso é batalha. Então não começa por fora, irmão. Às vezes a gente está, quando não tem entendimento, a gente está tentando lutar de uma maneira errada. Ele fala: as armas são poderosíssimas, são espirituais, não são humanas. Para você vencer isso, você tem que se revestir dessa maneira. Meu irmão, isso é poderoso demais. Amém? Isso é poderoso demais. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.